Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar em Isaías capítulo 46. E olha, o contraste central salta aos olhos logo de cara, né? De um lado, ídolos pesados que precisam ser carregados. Do outro, um Deus que diz que carrega o seu povo. Vamos desempacotar isso um pouco. Sim, essa imagem inicial é muito forte. O texto descreve Bel e Nabo, que eram os grandes deuses da Babilônia, sabe? De um jeito quase humilhante. Eles, antes tão venerados, agora estão lá curvados, as estátuas deles sendo carregadas por animais, cansados. Viraram um peso, literalmente. Um fardo. Exato. Incapazes de salvar a si mesmos, indo para o cativeiro junto com o povo. É uma inversão total. E que contraste, né? Porque logo depois, nos versículos 13 e 4, a coisa muda completamente. Deus fala direto com a casa de Jacó, com o povo de Israel. E a promessa é radicalmente diferente. Ele diz: Eu tenho sustentado vocês desde o ventre, carregado desde o nascimento. E vou continuar fazendo isso até a velhice. Tem aquela frase marcante, né? Eu os fiz e eu os carregarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Que diferença! É uma diferença, assim, fundamental, e o texto reforça isso com perguntas bem diretas nos versículos 5 a 7. Com quem vocês vão me comparar? Ou me considerar igual? E é interessante que logo em seguida, quase com ironia, descreve como se faz um ídolo. Pega ouro, prata, paga um artesão, e o que sai dali? Algo parado, que não se mexe, não responde, não salva ninguém. Fica ali estático. Isso. É um contraste bem claro entre um objeto passivo, feito por gente, e esse Deus que fala, que age, que salva, é ativo. Entendi. E nesse ponto, por que será que a memória vira um tema tão importante nos versículos 8 e 9? Tem um chamado bem forte. Lembrem-se disso. Lembrem-se das coisas passadas, lá da antiguidade. E a afirmação de Deus: Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há ninguém semelhante a mim. Qual é o papel dessa lembrança aqui? Olha, parece que é um ponto-chave para a fé, para a identidade do povo, né? Ao puxar pela memória os feitos de Deus, a constância dele, o poder dele ao longo da história, o povo é chamado a, tipo assim, reafirmar a confiança nele agora, no presente e para o futuro. A memória aqui não é só a saudade, sabe? É a base para entender quem Deus é. Entendi, é o fundamento. Exato, e como ele age de forma soberana. E essa soberania a gente vê bem nos versículos 10 e 11, ela vai além do tempo. Sim, essa ideia de declarar o fim desde o começo. Deus falando que o plano dele vai se cumprir, que ele vai fazer o que agrada a ele. E como entra aquela menção de chamar do Oriente uma ave de rapina, ou de uma terra distante o homem do meu propósito? Como isso mostra esse poder? Então, isso ilustra de forma bem concreta essa soberania, né? Não é só uma ideia abstrata. Deus está dizendo que vai usar instrumentos, quem quer que sejam, muitas vezes se interpreta como Ciro, o persa, por exemplo, para realizar os planos específicos dele, como libertar Israel. Mostra que, bom, a história está na mão dele e ele usa os meios que precisar para cumprir o que ele já disse que vai fazer. Faz sentido. E aí, chegando no finalzinho do capítulo, versículos 12 e 13, a mensagem vai para os obstinados de coração, aqueles que estão meio longe da justiça. Mas mesmo para eles, a promessa é que a justiça e a salvação de Deus estão perto, não vão demorar. Ele vai trazer salvação para Sião, para Jerusalém e glória para Israel. Parece um último chamado para confiar, né? Sim, um apelo final. Então, se a gente for resumir a grande sacada aqui, a gente volta para o contraste do início, certo? De um lado, deuses que são um peso, que precisam ser carregados. Do outro, um Deus que carrega, que sustenta, que salva o povo em todas as fases. A pergunta que fica no ar, parece, é sobre onde a gente coloca a nossa confiança, no fundo. É exatamente. E talvez o ponto para a gente pensar que Isaías 46 deixa é esse. O capítulo não discute se a gente vai depender de algo, mas de quê, Uhum. né? Ou a gente carrega uns fardos que não ajudam em nada, ou a gente é carregado por aquele que nos fez e promete sustentar.
Isso leva a gente a pensar que tipos de fardos modernos, talvez não tão óbvios como um ídolo de metal, mas igualmente pesados e inúteis as pessoas podem estar carregando hoje em dia. E o que significa de verdade, olhando para esse texto, confiar em algo ou alguém que tem poder real para sustentar e salvar. Fica aí a questão para refletir.